Ei, você que é dono de posto de gasolina, gerente de um posto e que recebeu uma visita dos fiscais da Cefa, da Secretaria do Estado da Fazenda, e lhe entregando uma notificação contendo uma multa relacionada às suas atividades. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual a posturas em relação ao atendimento à fiscalização que foi in loco e resolver a questão dessa suposta notificação. Atualmente, o que vem acontecendo? Vários clientes entraram em contato comigo na minha empresa contábil ao mesmo tempo, porque no meu estado aconteceu uma situação. Todos os postos de gasolina estão sendo alvo de diligência por parte dos auditores da Cefa do estado. E eles visitam os postos de gasolina entregando uma notificação. Então as pessoas entraram em contato comigo: Mário, recebi uma notificação, estou sendo fiscalizado. Cabe aqui um parêntese. Nesse caso, não é o início de uma fiscalização. A Cefa, ela está entregando uma notificação de autorregularização, ou seja, você empresário, você dono de posto de gasolina, com essa notificação você tem um prazo de 15 dias úteis para regularizar a pendência. Após esse prazo, aí sim, se não foi sanada a situação contida na notificação, aí vai ser iniciado um processo fiscalizatório, ou seja, vou fiscalizar a sua empresa. É comum você, empresário, você dono de posto, gerente, ao receber a visita de um auditor, entrar em desespero. A orientação que eu digo, não precisa entrar em desespero. Receba, atenda aos fiscais, assine a notificação e comunique imediatamente para o seu contador, para a sua contadora, porque este profissional é que vai solucionar e resolver esta situação. Nem sempre a notificação que você está recebendo do auditor fiscal representa o início de uma fiscalização. Então receba, tá? Então existem situações em que o empresário entrou em desespero devido ao conteúdo dessa notificação, contendo uma multa exorbitante. A título de informação, o alvo está sendo os postos de gasolina e, nesse caso, está vindo informações de mais de 1,5 milhão de multa. Eu vou provar para vocês que nem sempre aquilo que você recebe dos auditores da Cefa ou da Receita Federal pode ser verdade. Eu vou provar para você, a título de exemplo, de uma situação que ocorreu, não só em um posto de gasolina, que são clientes meus, em vários postos de gasolina. O que acontece? O fato de você receber uma notificação contendo uma multa, você tem que atender imediatamente. Você tem que procurar o teu profissional de contabilidade e não pode perder esse prazo. Você tem 15 dias para se autorregularizar, porque se você não se regularizar, automaticamente vai ser considerado ali aquela multa ali dentro. E eu vou provar para vocês que um cliente meu teve 1,5 milhão e poucos de multa, sendo que na verdade não deve nem um centavo para o fisco, porque a notificação, embora o agente fiscalizador, a Cefaz, eles estão utilizando a tecnologia, mas é feito ainda por pessoas e pessoas, a tendência é errar. Nesse caso, geralmente está errando sempre favorecendo o fisco. E aí é por isso que é importante você ter um bom profissional de contabilidade, tá? Você não tem nada em relação às suas informações. Para isso é o seguinte, lembrando, você foi fiscalizado, mas geralmente quando o fiscal vem na sua empresa, ele não vai fiscalizar o momento atual da tua empresa, ele vai buscar os últimos 5 anos lá atrás. Ou seja, é importante isso, você ter guardado, você ter o seu sistema, o seu banco de dados para que você possa extrair as informações e fazer a sua defesa, passar para o seu contador. No meu caso, os meus clientes, a gente trabalha de forma integrada. Então, todos os postos de gasolinas que são clientes da minha empresa de contabilidade, o sistema dele é integrado com o meu sistema contábil. Então, eu como um profissional de contabilidade, o meu foco não é o meu sistema lá no meu escritório, na minha empresa. O meu foco é no RP do sistema do empresário. Então, geralmente, se você é dono de posto de gasolina, você provavelmente deve estar usando ou um MetaPosto da vida, o Lynx, o WebPosto, o Posto Gestor. Tem vários tipos de sistema que você deve estar usando. E é comum o empresário, ao longo de vários anos, trocar de sistema. Então, você já pensou, você é empresário? 3 anos atrás você trocou seus sistemas e hoje está sendo fiscalizado 5 anos atrás. Então, é importante quando você troca o seu sistema, o seu RP, você tenha o seu banco de dados preservado. Você mudou de sistema, mas você tem que ter o seu sistema para consulta. Porque nesse exemplo que eu vou passar aqui agora, a Cefa, a Secretaria da Fazenda, está cobrando possíveis omissão de entrada e possíveis omissão de saída. Se você vendeu, você fez as suas vendas, deu a entrada corretamente e vendeu sem sonegar, ou seja, emitindo as notas fiscais corretamente, não tem por que você, empresário, ter medo da fiscalização. Cabe você provar para o fisco que você está errado. Mas para você provar, você tem que mostrar as entradas e as saídas. E para
mostrar, você tem que ter ele guardado, seja no escritório do teu contador, ou seja na sua empresa. No meu caso aqui, eu tenho o sistema, por exemplo, guardado por 5 anos, e o empresário também tem. Então ficou fácil para provar que o fisco estava errado nesse caso. Quando você recebe uma visita do fisco, né, de alguém, de um agente, seja da Receita Federal, seja um fiscal da Prefeitura, ou seja da Cefa, é sinal que alguma coisa não está em conformidade, alguma coisa o fisco detectou, mas também pode ser também um sinal, uma fiscalização de rotina para olhar conformidades. Geralmente eles olham o último ano antes da prescrição. Então é importante você, empresário, guardar toda a documentação, deixar salvo as notas fiscais eletrônicas, as XMLs, os arquivos dos SPEDs guardados pelo menos 5 anos, os últimos 5 anos, porque a qualquer momento você vai receber uma visita. Nesse caso, eles estão fiscalizando 2019. Quando eles começarem em 2019, provavelmente o mesmo tipo de fiscalização vai ocorrer para os anos subsequentes. Provavelmente você vai ter uma fiscalização em 2020, da mesma situação, 2021, 22, 23, até chegar ao momento atual. Observe o seguinte. Na imagem, a coluna da esquerda é a notificação, é a planilha que a Cefa, no caso aqui, especificamente a Cefa do Pará, apresentou para esse cliente, para esse posto de gasolina. E na planilha, na direita, foi o que nós da contabilidade validou as informações baseado nos dados existentes na empresa. Observe aqui, Cefa valores apurados. Nesse caso, a notificação que está sendo ocorrida é em função da quantidade dos combustíveis vendidos, ou seja, as quantidades adquiridas durante o ano e as quantidades de combustível vendido durante o mesmo ano. Nesse exemplo, nós estamos olhando aqui o ano de 2019. Então, eles estão observando o seguinte, eles estão pegando os combustíveis, no caso, o óleo diesel, seja ele aditivado o óleo diesel comum, simplesmente pegaram o inventário que foi declarado, que você, dono da empresa, passou para o seu contador, o inventário. Aquele inventário é a posição do teu estoque que a sua empresa teve no início do ano e no final do ano. Ou seja, o estoque inicial, como você observar aqui, a Cefa extraiu, tá lá em cima aqui, ó, um valor de 17 mil, nesse exemplo aqui da Cefa, o estoque inicial da gasolina, seja comum ou aditivada, deu 17.363 litros. E o estoque final, ou seja, que está no inventário, que você mesmo, dono de posto de gasolina, enviou para o seu contador. Está dizendo que só teve 10.378 litros, tá? E nesse caso, veja só, olha um erro grotesco da Cefa, assustou o empresário nesse caso. Nesse exemplo aqui, se você observar aqui em vermelho, tá uma multa de 2.246. Mas por que está apresentando essa multa de 2.246? Porque houve um erro humano por parte do fiscal da Cefa. Nesse exemplo, o fiscal da Cefa, da Cefaz, disse que durante o ano inteiro, este cliente, esse posto de gasolina, nesse caso da cidade de Pacajá, só comprou 47 mil litros de posto de gasolina, 47.390. Sendo que, na verdade, após nós da contabilidade acessar o sistema do empresário e acessar o próprio SPED EFD Contribuições, transmitida por nós mesmos, essa empresa comprou, na verdade, 656 mil litros de gasolina. Ou seja, eles disseram que só comprou 47. Agora observa assim, olha para a planilha aqui na esquerda do empresário. 47 mil de entrada e nota fiscal de saída, porque a Cefa tem essa informação. Tudo que você vende no cupomzinho, o cupomzinho fiscal, tá lá a quantidade. Tudo que você vende, não tem como sonegar. Vendeu, já está no banco de dados do fisco. Vendeu 663. Ou seja, se você comprou só 47 e vendeu 663 mil litros, então automaticamente, na planilha da Cefa, houve uma omissão de 608 mil litros. É por isso que, ao receber uma notificação, não entre em desespero, procure seu contador. Você passa a informação imediata para ele e ele vai fazer o levantamento e conferir se realmente está correto ou não. Nesse exemplo aí, não está correto. Agora observa na coluna. Após inserir a quantidade correta da compra que realmente aconteceu 656 mil litros. Eu aproveitei a mesma planilha da Cefa e coloquei a quantidade do estoque correto, como você observa aí na planilha no lado direito, ó, que está destacado, 656 mil litros. Então, em vez de acontecer uma multa que levou para o empresário lá de R$2.246.000, não tem multa, deu R$59,35, ou seja, não houve variação. A empresa, ela trabalhou corretamente nesse período. Ela comprou 656 e vendeu 663, ou seja, se você observa aí na planilha,
planilha correta, apurada pela contabilidade, que foi declarada inclusive para a Cefa, que ela comprou, ela vendeu, ou seja, não sonegou. E o objetivo dessa fiscalização, dessa notificação, é verificar se a empresa realmente sonegou. Mas se você perde o prazo, se você esquece de entregar para o seu contador, se você não corre atrás, aí você vai pagar 2 milhões de multa indevidamente. Então você tem um prazo para recorrer, para você contestar. Neste exemplo, eu fui na Cefa do estado do Pará, aqui na unidade, no caso especificamente de Altamira. Conversei com o delegado de lá, que por sinal me atendeu muito bem, o Douglas. Mostrei a planilha, ele realmente verificou que realmente teve erros, me atendeu muito bem e ele me deu até o e-mail, o telefone, em caso tenha alguma dúvida. E eu perguntei para ele, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Quando tem erro, se você constatar que houve um erro no inventário, no teu estoque, simplesmente o seu contador vai só retificar o SPED, EFD Contribuições. Você está sendo fiscalizado em 2019, nós estamos, por exemplo, em 2024, correto? Então, nesse caso, quando tem alguma irregularidade, você tem 15 dias para resolver essa notificação. Então, o seu contador vai ter que fazer o quê? Reabrir, solicitar para a Cefa, a Secretaria da Fazenda, a reabertura do SPED de 2019, que está fechado, não consegue retificar. Ele reabre, tem um prazo, e aí o seu contador, no caso dos meus clientes, vou fazer a devida retificação. Se não é devido, se tiver só erro da Cefa, você não faz nada, tá? O contador não vai fazer nada. Nesse caso aqui, nessa situação minha, da gasolina, não vou fazer nada, porque o meu cliente está correto, foi orientado por mim corretamente, nós declaramos esse SPED, tanto a DIEF como o EFD Contribuições, correta, temos experiência de mais de 20 anos no mercado da Transamazônica, do Xingu, nós temos essa expertise aí, de muitos anos, mas esse vídeo pode ser para você, dono de posto de gasolina, que tem outro profissional de contabilidade, que trabalha de forma diferente. Então, passando para vocês o que deve ser feito. No meu caso aqui, não vou fazer nada, vou aguardar a Cefa notificar, porque não houve erro. Se não houve erros, você não tem que autorregularizar. Se você constatar o erro, como passar um exemplo de uma outra situação, que o erro pode estar o quê? No meu caso aqui dos meus clientes, não teve sonegação. Meus clientes não sonegaram. Tudo que eles compraram, eles venderam com cupomzinho fiscal. Não teve situação nada atípica. Mas acontece que pode ter um erro vindo de lá do empresário. É comum vir um erro. E eu percebi, veja só, de alguns clientes, posto de gasolina, que o único erro foi no inventário que foi entregue para a contabilidade. O inventário veio de forma incorreta. E a maioria das vezes, o próprio empresário não teve culpa em mandar o SPED, o inventário para o contador, de forma errada. Por quê? Existe uma situação que ocorre no inventário, que às vezes o posto de gasolina, ele quer bater meta, ele tem uma meta perante a Ipiranga, tem uma meta de compra perante a Petrobras, a Texaco. Então eles, no último dia do mês, do ano, eles compram grandes quantidades. Eles compram grandes quantidades de combustível. Só que por ser nota fiscal eletrônica, na mesma data, do dia 28, 29, 30 e 31, que você comprou, que o empresário comprou o seu estoque no final do ano, já está na base da Cefa. Então a Cefa tem o montante que entrou lá dentro. Então isso quer dizer que não é sonegação. Você comprou, está na base da Cefaz, aquela quantidade de estoque que ela foi dada a entrada no ano seguinte, ou seja, no mês seguinte, 3, 4 dias depois, porque às vezes você comprou numa base, vou falar aqui especificamente de Belém do Pará, comprou na base de Belém e seu posto fica em Altamira, então leva um lapso de tempo para chegar aqui, ou comprou em outra base, depende da situação, e aí você vai dar entrada no estoque, nem sempre coincide na mesma data. Então não quer dizer que o inventário veio errado, mas cabe você provar para o fisco, e essa é a minha função como contador. Eu sou contador especializado em posto de gasolina, trabalho há muitos anos. Antes de trabalhar com contabilidade, eu já trabalhava dentro de um posto de gasolina, fazendo fiscalização, inclusive. De lá para cá, me especializei em contabilidade de lucro presumido real e do simples, voltado para posto de gasolinas. Então, em relação a isso, não se preocupe, procure seu contador, que ele vai te orientar a fazer a forma correta, tá? Vai fazer a forma correta. Tome muito cuidado, empresário. Posto de gasolina, conversando com meus amigos da Cefa, é o mais fácil para eles fiscalizar. Posto de gasolina é um tipo de segmento que tem poucos produtos, não é que nem um supermercado que tem 30, 40, 60 mil itens. Posto de gasolina trabalha com gasolina, óleo diesel, etanol, uma variação 4, 5 produtos e o resto é combustível e lubrificante. Então, são poucos produtos, fica fácil de controlar. Ah, mas meu produto
eu já pago na fonte. Mas você tem obrigações acessórias. Você tem que informar a informação corretamente para o fisco. O seu contador é seu melhor amigo. Não tem que sonegar. Posto de gasolina, geralmente os meus clientes, 99,9%, 100% dos meus clientes não sonegam. Isso é uma realidade. O cliente da Concel Contabilidade, eles não sonegam. Tudo que eles compram, eles emitem nota fiscal. Agora, se for incorrido em sonegação, aí não tem contador, não tem nada que dê jeito. O que você tem que fazer? Retificar. Aí sonegou, retifica, a alta regularização, você vai confessar a diferença que você sonegou, que você deixou de emitir notas, e automaticamente você vai depois recolher, no caso para o governo federal, a diferença do imposto de renda, da contribuição social. É basicamente isso, os impostos sobre o lucro, porque você sonegou, e dependendo do regime de tributação do seu posto de gasolina, essa sonegação ela pode ter ocorrido até com uma contabilidade imprestável. Caso uma empresa que é tributada por um lucro real, a Receita Federal ela pode arbitrar, ela pode glosar, ela pode considerar a tua contabilidade imprestável. E aí tudo que você recolheu na tributação de lucro real passa a ser no lucro arbitrado. Você vai recolher imposto muito maior e corrigindo com juros e multa, a multa normal, além da multa que vai ser penalizado o empresário pela intenção da sonegação, pode inviabilizar o seu negócio recolhendo multa na casa de milhões. No caso dos meus clientes, especificamente da Cefa, as multas estão na torno de 1,5 milhão, 2 milhões, mas não é devido nenhum centavo, porque eu vou provar através do sistema deles, já consegui provar, agora falta só retificar as obrigações acessórias. Caso você tenha um posto de gasolina, caso você tenha uma outra empresa que compra e vende produtos e recebeu uma visita de um fiscal, não entre em desespero, procure seu contador, procure um contador especializado na área e ele vai te auxiliar. Eu quero avisar para os clientes da Concel Contabilidade, meus clientes, e para os demais que não são meus clientes, são de outros postos de gasolina, eu quero fazer um parêntese aqui para o pessoal da Cefa, principalmente a Cefa do estado do Pará, principalmente para o atual delegado da delegacia de Altamira. Eu achei louvável essa atitude aí da Cefa de não multar, não penalizar os postos de gasolina de imediato. Dá um prazo de autorregularização. Ou seja, empresário, eu não estou aqui te multando, está aqui o CD, está aqui as notas fiscais de entrada, saída, olha, você está devendo 1 milhão e pouco. Tu tem 15 dias, retifica. Pega teu contador, retifica isso aí, e aí pronto. Se você retificar, morreu a parada, tá tudo ok. Então, eu gostei muito da atitude do atual secretário, quero agradecer, inclusive, o secretário de Finanças, Secretaria da Cefa, para que ele não, por essa atitude aí de dar uma oportunidade para o empresário, dar 15 dias para ele se autorregularizar. Porque em outros momentos, a Cefa já vinha com a multa, já vinha com a auto de infração, e te vira, procura o jurídico, procura o contador, tu tem 30 dias para fazer a defesa. E se esse vídeo que eu estou passando aqui para vocês, se te ajudou, compartilhe.